Olá, alunos e alunas. Eu sou a professora Ivone Barros e hoje nós vamos refletir sobre a água. No dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água. Esta data foi recomendada em 1992 pela ONU, Organização das Nações Unidas, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como ECO 92, ou pelo nome original Rio+20. E também como Rio 92, porque o Rio de Janeiro serviu de sede para a ECO 92. Desde então, as celebrações ao redor do mundo acontecem a partir de um tema anual definido na ONU, que tem como finalidade abordar problemas relacionados aos recursos hídricos. O objetivo do Dia Mundial da Água é promover a conscientização sobre a relevância da água para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos. Além disso, a data é um momento para lembrar da importância do uso sustentável deste recurso e a urgente necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, evitando a sua contaminação. Todo ano, um tema e um slogan são escolhidos para a campanha mundial e, a partir deles, cada país decide como irá desenvolver a sua campanha. E, dentro do país, várias instituições desenvolvem campanhas educativas. Como fez este ano a Universidade Estadual da Paraíba, que destacou em seu cartaz a frase "Valorizar a água para preservar a vida", porque o tema de 2021 é valorizar a água. Assim, pretende-se alertar para as consequências negativas do crescimento populacional, do aumento do seu uso na agricultura e na indústria e das alterações climáticas na preservação da água. Pois, de acordo com a ONU, atualmente, cerca de 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável e 4,2 bilhões vivem sem saneamento básico adequado. Isso significa que existem lugares nos quais residem pessoas que não recebem os serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos. É esperado que os efeitos das alterações climáticas aumentem estes números, se nada for feito. Estima-se que até 2050, entre 3,5 bilhões e 4,4 bilhões de pessoas terão acesso limitado à água, dos quais 1 bilhão viverá em cidades. Há 53 anos, o astronauta russo Yuri Gagarin, primeiro homem a ir ao espaço, quando viu o planeta Terra de lá, disse a frase que entrou para a história: "A Terra é azul". Sim, a Terra é azul, pois faz muito tempo que os pesquisadores e cientistas confirmaram que para cada uma parte de continente, 3 são de águas. Se 1 mais 3 é igual a 4, então podemos representar o planeta desenhando um gráfico circular para dividi-lo em 4 partes. Uma parte pintamos de marrom, representando os continentes, e 3 partes pintamos de azuis, representando as águas. Todo o planeta Terra vale 100%, e 100 dividido por 4 é igual a 25, ou seja, cada pedaço vale 25%. Portanto, temos 25% é a porção que representa os continentes. 3 partes de 25% são de águas, que somadas dá 75%. 75% de águas justificam a predominância da cor azul da Terra, e esta água pode ser encontrada nos oceanos, nos lagos, nos rios, nas lagoas, nas geleiras, nos aquíferos
entre outras que compõem esta imensa porção de água que justifica o planeta Terra ser também chamado pelo poeta de planeta Água. Mas, se o planeta Terra tem tanta água assim, por que a preocupação com a sua escassez? Você já deve ter se feito essa pergunta antes, tenho certeza. A resposta é simples e veio dos estudos sobre o planeta Terra que foram desenvolvidos ao longo dos séculos. Há tempos se descobriu que, de toda a água existente em nosso planeta, 97,5% é de água salgada, que não serve para o consumo dos humanos e outros animais. Tem alta concentração de cloreto de sódio, ou seja, muito sal. 2,5% é de água doce, única que pode ser consumida por nós e outros seres vivos. Ela recebeu este nome não porque seja doce, mas porque não possui uma grande densidade de sal em sua composição. Porém, a preocupação maior veio quando descobriram onde se encontrava a água doce que corresponde aos 2,5%. Então, ficaram sabendo que, de toda a água doce existente no planeta, 69,8% encontra-se congelada nas calotas polares, sendo inviável para exploração e utilização. E somente 0,9% representam os rios e lagos. Mas, mesmo assim, essa fatia compõe uma importante fonte de obtenção de água doce para muitas localidades e precisa ser conservada. 29% são de águas subterrâneas. Estas são consideradas a principal fonte de captação de recursos hídricos no mundo. Oba! Vamos descobrir onde encontramos essas águas subterrâneas aqui no Brasil? As águas subterrâneas são as encontradas nos lençóis freáticos e nos aquíferos. Para falar sobre este assunto, vamos observar o mapa do Brasil que nos mostra a localização dessas águas. Aquífero é um conjunto de rochas com características próprias e camadas porosas, por onde a água da chuva se infiltra e fica armazenada. Essa água pode ser utilizada como fonte de abastecimento. São os aquíferos que alimentam boa parte das nascentes de água. O Brasil conta com 22 aquíferos principais. Destes, 2 são considerados os maiores aquíferos do mundo. O Guarani, que se localiza em parte da região Centro-Sul, e o Alter do Chão, que fica na região Norte. E há de se ter preocupação, pois embora nosso planeta tenha muita água, somente 2,5% é de água doce e a maior parte dessa água está congelada. Por isso, há uma preocupação mundial para que os mananciais não sejam poluídos. Lembrem-se, mananciais, também chamados de nascentes, são todas as fontes de água doce encontradas nos lagos, nos rios e no subterrâneo do nosso planeta e que fornecem água para a população. Mas como será a circulação natural da água em nosso planeta? Essa circulação acontece através de um processo natural conhecido como o ciclo da água. Vamos dar uma olhadinha nele? Tudo começa com a energia solar, que provoca o aquecimento da água, dos rios, lagos, mares, oceanos, do solo, das plantas e transforma cada partícula de água em vapor, ou seja, a água passa do estado líquido para o gasoso. Esse fenômeno se chama evaporação em relação à água e transpiração em relação aos demais seres vivos.
Como o ar quente é leve, essas partículas acabam subindo para a atmosfera, indo ao encontro de uma temperatura menor. Ao entrar no espaço mais frio, as partículas de água condensam e se juntam, formando as nuvens, ou seja, as partículas de água mudam novamente de estado, saindo gasoso para o líquido. A esse fenômeno damos o nome de condensação. E mais nuvens vão se formando, fazendo com que as anteriores se desloquem em direção à superfície terrestre, onde a temperatura é maior, o que faz com que as partículas de água que estavam condensadas nas nuvens se rompam e caiam sobre a superfície terrestre na forma de chuva, orvalho, neblina, neve ou granizo, correndo para os rios, mares, lagos, oceanos, solo, montanhas e plantas. A esse fenômeno damos o nome de precipitação. Ao cair sobre o solo, a água se infiltra entre as fissuras da superfície e vai alimentar os reservatórios de águas subterrâneas, compostos pelos lençóis freáticos e aquíferos, que abastecem os lagos e rios, enquanto lá na superfície o ciclo continua a acontecer. Água vai, água volta. Então, podemos dizer que a água é um recurso renovável, devido a essa capacidade de se recompor, como vimos no ciclo da água. Mas não podemos esquecer que ela é também um recurso limitado no que se refere à sua quantidade disponível e qualidade. Os especialistas que estudam o sistema hídrico mundial afirmam que, se não houver diminuição na média de consumo global de água, teremos problemas de escassez. Até o Brasil, que tem uma parcela significativa de água doce, está ameaçado. Vamos conhecer mais de perto como o povo brasileiro utiliza a água doce? Os especialistas da Agência Nacional de Águas, ANA, demonstram como os recursos hídricos são utilizados no Brasil. De imediato, percebemos que 10% dos recursos hídricos são destinados ao consumo urbano e rural, cabendo 9% às cidades e 1% ao consumo rural. Nas cidades, o uso da água vai além da necessidade de suprir a população para a hidratação, preparo de alimentos, higiene pessoal, limpeza da habitação, uma vez que é usada em outras atividades, como combate aos incêndios e outros. Mas há desperdícios, pois, segundo estudos da ONU, a zona urbana gasta 200 litros ao dia por pessoa, enquanto bastariam só 110 litros ao dia. 1% evidencia a desigualdade de acesso aos serviços de abastecimento em domicílios da zona rural. A maioria dos domicílios rurais usam água proveniente de poços, nascentes, rios, açudes ou igarapés, entre outros. E para resolver os impactos da estiagem, em algumas localidades existe o aproveitamento da água da chuva em cisternas. 90% dos recursos hídricos do Brasil são gastos com agricultura, pecuária e indústria, mas o setor agrícola gasta sozinho 72%, pois a água é a base para este sistema de produção. Que a agricultura e a pecuária são necessárias para a sociedade, isso não há dúvidas, pois são a partir delas que se produz boa parte dos alimentos e também a maioria dos produtos primários, razão pela qual é importante garantir a sustentabilidade tanto dos recursos hídricos quanto dos elementos da natureza em geral, como utilização de métodos de irrigação que economizem água, diminuição ao uso dos agrotóxicos que contaminam os lençóis freáticos e demais mananciais. Não derrubar as matas e florestas para a criação de pastos para o gado bovino, entre outros.
Como vimos, esses setores da economia, cada um com sua especificidade, usam água para criar animais, plantar frutas, soja, feijão, arroz, verduras, café, fabricar alimentos, bebidas, papéis, produtos metalúrgicos, químicos, biocombustíveis, tecelagem e etc. A água utilizada por esses setores é conhecida como água virtual em relação ao produto que chega ao consumidor. A água virtual também é conhecida como água invisível. É a água que gastamos, mas que não vemos. Se pudéssemos passar o dia inteiro sem utilizar água, mesmo assim estaríamos gastando água. Você sabia? Há consumo de água na fabricação dos nossos uniformes, do computador que está fazendo esta videoaula, do celular que a gente está usando o aplicativo Rio Educa em casa. É muito difícil conseguir pensar em algum objeto que seja feito pelo ser humano e não necessite da utilização de água na sua produção. Vamos conhecer quantos de água são gastos em produtos que costumamos consumir no nosso dia a dia? Você consome sem perceber. Veja o quanto de água doce e tratada é necessário para produzir itens do seu cotidiano, do nosso cotidiano. A água que você não vê. Ao olharmos o gráfico, percebemos que para se produzir 1 quilo de manteiga são gastos 18 mil litros de água. A carne bovina vem em segundo lugar. Para cada 1 quilo de carne bovina, são gastos 17.100 litros de água. Em terceiro lugar, vem o queijo. Para cada 1 quilo de queijo, são gastos 5.280 litros de água. Vamos encerrando por aqui. Espero que tenham gostado e que possam refletir sobre o tema deste ano, valorizar a água.